Oi, pessoal. Então, a gente vai gravar agora a aula, né, sobre o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, e essa aula vai ser uma boa base para vocês tirarem para a construção do trabalho de vocês, né? Ele tem o embasamento estrutural básico do SUS. Então, como é que se estrutura, quais são os parâmetros, os conceitos que embasam o funcionamento do SUS, e aí vocês podem construir essa mesma base no trabalho de vocês e então depois ir direcionando quais as vantagens de fato para o indivíduo, para a comunidade, para a sociedade no geral que esse Sistema Único de Saúde presente no nosso país traz, ok? Então, a Lei 8080 e a Constituição Federal de 88 trazem no seu conteúdo os princípios do SUS. Portanto, ele é um sistema novo, né? Antes não existia o Sistema Único de Saúde, antes da Constituição de 88. Então, é relativamente recente a implantação do Sistema Único de Saúde. E esses princípios que estão determinados nessas legislações, eles podem ser divididos em dois tipos: os princípios doutrinários e os princípios organizativos. São eles que vão aí coordenar, organizar o nosso Sistema Único de Saúde. Os princípios doutrinários são divididos em três: a universalidade, a equidade e a integralidade, enquanto os organizativos são divididos aí em quatro: a hierarquização, a regionalização, a descentralização e a participação social. Os princípios doutrinários vão ser aqueles que regem todas as ações do SUS, certo? Independentemente do nível de complexidade dessas ações, desses serviços prestados. Então, a universalidade, que é a primeira subdivisão dos princípios doutrinários, né? Ela visa garantir que todas as pessoas da nação tenham acesso à saúde, fazendo com que o Estado deva garantir esse acesso independente de gênero, raça ou renda. Ou seja, qualquer pessoa tem direito à saúde, está previsto em Constituição e legislação. Então, todos têm esse direito à saúde, certo? Independente se a pessoa é rica, se ela optar por não pagar um plano de saúde, ela tem o direito de usufruir do nosso Sistema Único de Saúde. A gente vai ver mais à frente que, independente disso, todos usufruem do Sistema Único de Saúde, mas não por serviços diretos, né? Não por procurar um atendimento médico, algo desse tipo, um serviço mais direto, mas existem vários serviços indiretos que são coordenados pelo Sistema Único de Saúde, automaticamente todos usufruem. Mas na questão de relativização com os serviços prestados da saúde, aí essa Constituição, essa legislação vai garantir que qualquer um tenha acesso à saúde de forma igualitária. Então, a equidade, que é o segundo princípio, né, que vai aí, fazer parte dos princípios doutrinários, ele visa combater as desigualdades em saúde no país, porque apesar de todos terem direito à saúde, segundo o princípio aí da universalidade, né, toda e qualquer pessoa tem direito à saúde, mas nem todos vão ter as condições de acessar os serviços de saúde. É aí que entra a equidade. Como é que a gente pode explicar o que seria então essa equidade? É um serviço domiciliar, por exemplo, aquela pessoa idosa que já é acamada e que não tem condições de se dirigir até o serviço de saúde, então existem os programas de atendimento domiciliar para que essa pessoa tenha acesso à saúde, para que se preserve esse princípio da equidade. É o que nós observamos no caso da vacinação. Aquelas pessoas idosas que não tinham condições de se dirigir até os locais de vacinação receberam a vacinação contra o Covid-19 em casa, em domicílio, porque é direito dessas pessoas, desses indivíduos, assim como todos os demais, ter acesso a essa vacinação, a essa prevenção
da doença. Da mesma forma que aquelas pessoas que vivem em comunidades campais, né, em comunidades indígenas, são pessoas que não saem das suas comunidades, elas não vão atrás do serviço de saúde, não vão procurar o serviço de saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele também busca a aplicação de políticas públicas que direcionem grupos de profissionais da saúde para irem até essas comunidades, até esses indivíduos. Então, já que eles não têm como se deslocar, não podem se deslocar da sua comunidade, do seu local reservado até o local de prestação de serviço de saúde, o governo, né, as entidades governamentais, elas têm que desenvolver políticas públicas que venham a beneficiar esses grupos de forma a ir ao encontro deles e não esperar que eles venham até o encontro do Sistema Único de Saúde, da prestação de serviços de saúde. E o terceiro princípio, né, dentro do princípio doutrinário que vai reger o SUS e está estabelecido em legislação, é o princípio da integralidade. Então, a integralidade, ela visa entender o indivíduo como um todo, desmistificando doenças como um simples problema sintomático e compreendendo as complexidades que estão por trás do indivíduo. É o que vocês devem ter visto lá na disciplina de antropologia, na antropologia da saúde, né? Então, ao longo da evolução, do processo de desenvolvimento da medicina científica, foi se observando que é importante, sim, valorizar os saberes tradicionais, né? Aquela cultura, aquele conhecimento que está presente em determinada comunidade indígena, comunidade ribeirinha, comunidade quilombola. Então, há de se valorizar esse conhecimento tradicional, bem como há de se valorizar também tudo aquilo que o indivíduo que procura um serviço de saúde tem a fornecer de informação. Então, ele vai fornecer quais são as condições estruturais de moradia que ele está submetido, quais são as suas condições de renda, quais são os seus hábitos culturais. Então, todos esses fatores, eles devem ser investigados conjuntamente com a sintomática da doença, porque a investigação de todos esses fatores, né, unindo aí o reconhecimento daquilo que esses fatores socioculturais podem trazer para o indivíduo, vão acarretar num tratamento mais efetivo, mais eficaz do que apenas tratar com a metodologia padrão os sintomas de determinada doença. Então, a integralidade é justamente a fase mais moderna da antropologia médica, que é compreender a doença como um todo e não apenas como um sintoma, e levar em consideração as características socioculturais. Então, tem o intuito de promover, prevenir e tratar determinada condição e não apenas tratar sintomas de uma doença. Ou seja, se eu compreendo tudo aquilo que aquele indivíduo tem de me fornecer de informação cultural, social, dele e automaticamente da sua comunidade, eu posso, através dessa atenção básica, identificar que aquela determinada comunidade ela tem uma frequência de ocorrência dessa doença. Então, em vez de ficar tratando a sintomática daquela doença para cada indivíduo que for em busca do serviço de saúde, o ideal é o quê? Elaborar políticas públicas que tentem erradicar a frequência elevada de ocorrência daquela doença naquela comunidade. Então, se existem hábitos culturais, né? Se existem condições naquela comunidade estruturais que favoreçam a ocorrência dessa doença, é em cima disso que se deve trabalhar. Por quê? Porque quando se trabalha na base do problema, nessas questões culturais e estruturais, há uma redução de custos. O benefício para o indivíduo é imenso, o benefício para a comunidade é imenso, bem como o benefício para o governo em si também é grande, porque a redução de custos é em relação a um tratamento individual e um tratamento profilático preventivo de determinada comunidade.
E já os princípios organizativos, né? Eles vão ser divididos aí naqueles 4 princípios que nós vimos. Então, o primeiro deles é a hierarquização. Então, os princípios organizativos, eles vão ter o papel mais de organizar, de dividir setores, de dividir, classificar questões dentro do Sistema Único de Saúde, em vez de se relacionar aí com o indivíduo, com a pessoa que necessita do serviço. Nós vimos que os doutrinários, eles estão relacionados aí à garantia da saúde ao indivíduo, à equidade, né, que todos tenham o mesmo acesso, que esse indivíduo ele seja ouvido no processo de tratamento e etc. Então está bem relacionado à pessoa humana, esses princípios doutrinários. Enquanto os princípios organizativos, eles estão mais relacionados à estruturação, à organização de fato do Sistema Único de Saúde. Então, da primeira subdivisão dos princípios organizativos, nós temos a hierarquização, que vai consistir em organizar os serviços de saúde por níveis de complexidade. Então, os níveis de complexidade, eles podem basicamente serem divididos em 3. Tanto aqui no nosso país, como a maioria dos países do mundo adotam essa divisão para os níveis de complexidade do sistema de saúde do seu país. Então, nós temos a atenção básica ou primária à saúde, que vai aí envolver cerca de 80% dos serviços de saúde que são prestados no nosso país. Depois, nós temos o nível de média complexidade, que vai comportar aí as especialidades, ou seja, são as consultas que são marcadas, né? Consultas ginecológicas, consultas cardiológicas e etc, e etc. E esses vão compreender aí 15% dos serviços de saúde prestado. E, por último, a gente tem o nível de alta complexidade, que concentra os hospitais, onde ocorrem aí os procedimentos cirúrgicos, atendimento a acidentes graves e etc, e etc. Então, a gente observa que a atenção básica ou primária à saúde é o foco principal de atendimento do nosso Sistema Único de Saúde, ou seja, é o foco principal da saúde do país em si. Então, é onde deve se haver a maior aplicação de recursos, o maior investimento, porque quando se dirime, né, quando se reduz o impacto dessas doenças relacionadas à atenção básica ou primária à saúde, nós reduzimos a probabilidade de que isso evolua para casos, para situações de média complexidade e alta complexidade. Então, o foco é sempre tentar manter, de fato, a maior quantidade de casos em casos de atenção básica ou primária à saúde, que são mais baratos e mais facilmente resolvidos. Então, da mesma forma que o nível de complexidade aumenta na hierarquização, o nível tecnológico também vai aumentando. Então, quando a atenção básica funciona, ela vai desafogar, consequentemente, os hospitais, reduzindo custos. Então, quando a gente vê um hospital com filas imensas, né, de pessoas querendo atendimento, e quando você vai checar o tipo de atendimento que aquela pessoa requisita, vê que é um atendimento básico, nós já podemos interpretar que a atenção básica, a atenção primária daquele estado, daquele município, não está funcionando. E aí isso prejudica os níveis de alta complexidade. Por quê? Porque são níveis que têm uma urgência maior no atendimento à pessoa, bem como são ambientes estruturados, bem como com profissionais que têm um custo maior para o Estado. Então, isso é prejudicial. Por isso que o foco do Sistema Único de Saúde tem que ser essa atenção básica ou primária à saúde de qualidade, porque tudo isso vai desafogar os níveis de complexidade superiores, consequentemente reduzindo custos e desafogando esses hospitais, essas clínicas públicas. Além da hierarquização, nós vamos também ter aí como segunda subdivisão da organização do Sistema Único de Saúde a regionalização.
E a regionalização, ela visa articular todos os serviços de saúde de uma determinada região. Considerando o contexto daquela região. Então, cada realidade regional é diferente, por isso há necessidade de adequação dos serviços às particularidades da região. Então, a regionalização, ela visa articular esses serviços às características da região. A região aqui do Nordeste, nós temos a divisão em Regional 1, Regional 2, até dentro do mesmo município, aqui em Fortaleza, no caso, né? Nós temos a subdivisão em regionais, porque cada regional tem uma incidência maior de determinada doença, que vai precisar de um enfoque maior, de uma dedicação maior daquela regional ao tratamento, ao cuidado preventivo, bem como profilático e também efetivo contra aquela doença, o tratamento efetivo contra aquela doença naquela comunidade. Então, tem regionais que têm incidência maior de casos de dengue, outras regionais que têm incidência maior de casos de disenteria, de infecção intestinal. Então, isso tudo vai ser levado junto ao conselho, à conferência daquela unidade de pronto atendimento, daquele posto de saúde, que vai levantar quais são as questões que estão envolvidas por trás da ocorrência daqueles casos e como pode se aplicar determinada política pública ou se criar determinada política pública para contribuir para a finalização, ou pelo menos a redução da ocorrência daquele tipo de casos. Então, a regionalização é isso, é levar em conta as características de cada região. E aí, a partir das características, das demandas de cada região, é que vai se adequar os serviços que vão ser oferecidos, ofertados para aquela região. Então, aquela demanda que é exigida aqui em Fortaleza é diferente daquela que é exigida no pronto atendimento de saúde próximo a uma comunidade indígena. É diferente daquela que é oferecida lá na região sul, né? Que tem uma qualidade de vida superior. Então, os serviços eles vão ser diferentes nesse contexto. Por quê? Porque as demandas serão diferentes. O terceiro, penúltimo princípio que vai reger a organização do SUS é a descentralização. Essa descentralização, ela visa fazer com que cada ente federativo tenha um nível de responsabilidade diferente e, pensando na questão de forma mais contextual, é o trabalhar da autonomia dos municípios. Então, nós acabamos de ver que a regionalização vai garantir que se observem as características específicas de cada região para poder se construir a política preventiva, a política de tratamento efetivo para aquela determinada região, mais assim, personalizada, ou seja, torna-se mais eficiente. Então, para que isso aconteça, eu preciso descentralizar o nível de ação de cada ponto desse de saúde. Então, eu não posso ter o nível federativo interferindo e enviando determinadas políticas, determinando determinadas políticas públicas a todos os tipos de unidades de pronto atendimento, de postos de saúde do país, sem levar em consideração as características regionais de cada ponto. Então, para que a gente tenha uma ação efetiva respondendo às demandas da população de cada região, nós precisamos descentralizar as responsabilidades. Então, cada regional, cada município, cada estado vai assim assumindo as responsabilidades da sua saúde, do seu sistema único de saúde, para poder atender às demandas da população de forma mais efetiva.
Ou seja, um município, independente da macro-região a qual pertence, ele terá autonomia para pensar de que forma que a saúde vai ser tratada dentro daquele contexto. Logicamente, que dependendo dos recursos, o planejamento principal vai para a atenção básica da saúde. Assim se atinge um contingente maior da população e justifica-se o pedido de novos recursos ao Ministério da Saúde. Certo? Então, vai se investigar as demandas daquele local e aí, a partir dessas demandas, o município vai ter autonomia para decidir, por exemplo, os recursos que ele recebe do Ministério da Saúde, ele vai direcionar para um tipo de política que vai tratar aquelas demandas ali da população, aquelas ocorrências que têm predominância naquela comunidade, naquela população. Certo? Então, é isso que vai garantir essa aplicação e a eficácia dessa aplicação, ou seja, à medida que o município tem autonomia para direcionar esses recursos e quando ocorre o direcionamento desses recursos, há uma melhora, ou seja, nós temos dados numéricos de melhora de doenças, da ocorrência de doenças, ocorre a prevenção de fato de determinadas doenças, esses dados podem ser apresentados ao Ministério da Saúde e aí esse município obtém mais recursos para direcionar a outras políticas públicas, porque foi visto que a política pública que foi solicitada, né, o recurso que foi solicitado para aquela política pública, ele foi eficaz, ele de fato reduziu a ocorrência de doenças, o aumento de casos e etc. Então, essa descentralização é essencial para o funcionamento do Sistema Único de Saúde da cidade, né, do estado, bem como do país como um todo, uma vez que os números são benéficos para o município e para o país como um todo, quando há melhoria da qualidade de saúde de cada indivíduo e de cada comunidade. E por fim, nós vamos ter aí a participação social, né, que é essencial. E essa participação social, ela vai envolver duas ferramentas essenciais para controlar e oferecer transparência nas ações de saúde. Que ferramentas são essas, né? As conferências de saúde e os conselhos de saúde. Ambos vão acontecer do micro para o macro. Então, existem conselhos no posto de saúde, no município, no estado, no país, assim como conferências municipais macro-regionais, estaduais, federais. Então, é o que a gente acabou de falar, unindo com os outros critérios, com os outros conceitos, né? A gente vai ter esses pontos que vão analisar as características da sua micro-região, da sua regional ali, e essas características, essas demandas das comunidades que pertencem àquela região, àquela regional, àquela comunidade, elas vão ser repassadas a esses conselhos, a essas conferências. Então, cada posto de saúde, por exemplo, aqui na cidade de Fortaleza, nós vamos ter em cada posto de saúde, deve-se ter pelo menos, a presença de um conselho de saúde, e esse conselho de saúde vai aí ouvir as demandas da comunidade, vai olhar nos dados que estão lá registrados, né? Qual é a quantidade de casos, qual é a predominância de casos de doenças, se são mais casos de dengue, se são mais casos só com síndrome gripal, se a predominância é de atendimento para vacinação. Então, tudo isso vai mostrar quais são as principais demandas, as maiores demandas daquela comunidade perante aquele posto de saúde. Conseguindo isso, né, compilando as informações de cada conselho, de cada posto de saúde, tudo isso é levado ali para o conselho municipal, ou seja, aquele que vai avaliar todas as demandas da cidade como um todo, e bem como da cidade vai ser avaliado pelo conselho estadual, que vai avaliar as demandas do estado completamente. Do estado, os estados vão aí formar os conselhos regionais, né? Região Nordeste, Região Norte, e assim até chegar ao Conselho Federativo e as conferências federativas. Então, todos esses dados numéricos obtidos desde lá da base
é que vão fundamentar a criação de novas políticas públicas para a construção do processo de melhoria da implantação da saúde pública para o indivíduo, para a sociedade. Então, é observando o que cada conselho e conferência tem a dizer que se chega ao âmbito nacional às demandas essenciais da população, ou seja, aí a participação social. Então, a participação social, ela se dá indiretamente quando a população, o indivíduo, a comunidade vai atrás do serviço de saúde e aí vai gerar dados, vai gerar demandas que serão escutadas por aquele posto de saúde e então repassadas até chegar ao nível mais superior. Então, essa participação social parte daí. Então, por isso que o Ministério da Saúde não deveria, né? Não necessariamente isso sempre acontece, mas não deveria tomar decisões nacionais sem consultar os conselhos e conferências, uma vez que a decisão pela participação social é prevista em Constituição. Além disso, além de que essa participação social para o desenvolvimento de novas políticas públicas ser prevista em Constituição, né, ou seja, um direito da sociedade interferir na criação dessas políticas públicas para a saúde, nós também temos que, às vezes, essas decisões nacionais criadas, essas políticas públicas nacionais criadas, nem sempre vão beneficiar a todos. Então, pode ser que essa política beneficie uma determinada macro-região em um determinado estado, mas nas outras ela só vai acarretar o gasto de recursos que poderiam ser direcionados às demandas de fato solicitadas pela comunidade de outra região. Então, isso tudo tem que ser analisado antes da criação de uma política pública e não apenas implementada sem escutar as demandas reais que existem da sociedade. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é completo, né, em sua estruturação e usufruído por todos. Às vezes a gente não enxerga o usufruto do Sistema Único de Saúde, porque a gente acha, eu pago meu plano de saúde, então eu não utilizo o SUS, eu não tenho necessidade do uso do SUS, mas isso não é verdade. A água que a gente bebe, né, os alimentos dos restaurantes, os alimentos dos supermercados, que são todos controlados aí, pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um órgão subordinado do Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde que vai controlar a vigilância sanitária. Então, tudo aquilo que interfere na nossa saúde é controlado pelo Sistema Único. O calendário de vacinação mais completo do mundo pertence ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente, querendo ou não, aqueles que não pagam a vacinação particular, que é a imensa maioria da população, até mesmo aquelas que possuem o plano de saúde, mas o calendário vacinal é realizado na rede pública. Então, a gente usufrui desse Sistema Único de Saúde, mesmo querendo dizer que não usufrui. As doações de sangue, as doações de leite materno também são controladas e dirigidas pelo Sistema Único de Saúde. O SUS quem leva atendimento aos povos do campo, então aquelas comunidades indígenas, aquelas comunidades ribeirinhas que não vão à procura do atendimento da saúde. Então, existem programas para ir até as comunidades mais remotas que existem no país e o Sistema Único de Saúde é que coordena o direcionamento dessas equipes para que essas pessoas sejam vacinadas, para que essas pessoas tenham periodicamente a análise das suas condições de saúde, identificando possíveis comorbidades, doenças crônicas que necessitam de tratamento, como diabetes e etc. Então, tudo isso é realizado pelo SUS sem custo, né? Então, o fornecimento de medicamentos gratuitos. Então, as pessoas que procuram atendimento do Sistema Único de Saúde e tem a receita dada pelo médico para tal medicamento e etc, eles têm o direito de receber esse medicamento diretamente do Sistema Único de Saúde. Então, todos usufruem do Sistema Único de Saúde, seja diretamente nas suas unidades ou seja indiretamente
pelos seus órgãos que são controlados por esse Sistema Único de Saúde. Então, o SUS ele só tem benefícios desde a época que ele foi criado aí na Constituição e implantado na Constituição de 88. Então, o SUS ele é essencial para o indivíduo, bem como para a sociedade como um todo, né? Porque trazendo o bem-estar do indivíduo e se preocupando com as políticas públicas que envolvem a sociedade no geral, para realizar os tratamentos preventivos, bem como realizar tratamentos mais eficazes perante a população, ele vai ser benéfico para o indivíduo a ser tratado, bem como para a sociedade na qual ele está inserido. Então, o SUS ele só tem vantagens a serem apresentadas. É óbvio que a gente tem a superlotação e etc, mas aí não é uma falha do Sistema Único de Saúde em si, é uma falha de distribuição de recursos financeiros, é uma falha de base, né? Ou seja, da divisão de renda, que é muito desigual no país, então poucas pessoas têm acesso aos planos de saúde, então é uma demanda muito grande para um programa que não tem os recursos financeiros suficientes para essa demanda tão elevada. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai mencionar e se discutir aí em torno do Sistema Único de Saúde, certo? Então, até semana que vem, pessoal, a gente continua com mais uma aula, mas essa aula ela foi para dar um embasamento para vocês construírem o trabalho de vocês, que vocês vão me enviar até dia 14, certo? Então, tchau, gente, até semana que vem.